Olá, turma do terceiro ano! Bem-vindo, querido aluno Pedro Henrique! Na aula de hoje, de linguagem, vamos fazer interpretação de texto. O texto de hoje se trata de uma piada. Então, um texto engraçado. Vamos lá? E o nome do texto de hoje, da piada, é O Coelho Maluco. O coelho entra na lavanderia seco e pede uma cenoura. Não vendemos cenouras, responde o dono. Procure o quitandeiro, mais adiante. No dia seguinte, o coelho volta pedindo: tem cenouras? Isto é uma lavanderia seco, diz o proprietário irritado. Vá à mercearia. No outro dia, o coelho volta. Tem cenouras? Pergunta. Já disse que não, berra o dono. Não vendemos cenouras. Se me perguntar de novo, vou pegar uma corda, amarrar você e entregá-lo ao açougueiro aqui ao lado. No dia seguinte, o coelho volta, olha bem nos olhos do dono e pergunta: tem cordas? Não, diz o dono intrigado. Bem, então, diz o coelho, tem cenouras? Donaldo Bushwhacker, piadas para você morrer de rir. Belo Horizonte, leitura 2001, página 67-8. Vamos lá. Agora vamos às perguntas desta piada. A piada que eu li se encontra no livro de Língua Portuguesa, página 230. E as atividades na página 231. E também estarei acrescentando algumas perguntas que você deverá realizar no caderno. Então, vamos primeiro às atividades do livro. Página 231. Procure em um dicionário o significado das palavras destacadas na piada. Você já sabe que não encontrará no dicionário as palavras como estão escritas no texto, mas na forma a seguir. Pedir, responder, dizer, perguntar, berrar. Por que você vai encontrar desta forma? Porque o dicionário tem essas palavras na forma do infinitivo. Ou seja, essas palavras são verbos, ok? E os verbos aparecem no dicionário no infinitivo, no modo infinitivo, ok? Vamos lá. Agora, continuando, responda. Se você fosse o autor da piada, poderia substituir berra o dono por sussurra o dono? Justifique. Ok? Agora, vamos às perguntas que você fará no seu caderno de linguagem, ok? Primeira pergunta. Qual é o autor da piada? Qual é o autor da piada?
personagens? Quais são os personagens do texto? Quais são os personagens do texto? 3. Em que estabelecimento ocorrem os fatos? Em que estabelecimento ocorrem os fatos? Número 4. O que o coelho sempre pergunta? 4. O que o coelho sempre pergunta? 5. Qual é a reação do dono no terceiro dia? Qual foi a reação do dono no terceiro dia? Então, essas foram as perguntas referentes à aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço. Fique com Deus. Um excelente final de semana e até segunda.